Boa tarde. Ao declarar aberta esta sessão, gostaria de parabenizar e agradecer o trabalho repleto de competência e dedicação executado por todos os membros desta corte e servidores, cujo trabalho viabilizou, em tempo mínimo, a realização de videoconferência e, consequentemente, evitou que houvesse uma redução do nosso ritmo de produtividade, como sempre mantivemos. Portanto, evidentemente, esta é a primeira sessão e qualquer falha, isso é natural, técnica, iremos corrigir o mais rapidamente possível. O fato é que estamos aqui realizando esta sessão e, do início, não há pauta, não é? Não há pauta a ser apreciada. Eu dou início por anunciar os processos da pauta desta sessão ordinária, por videoconferência, processos físicos. Inicio com o número 1, recurso eleitoral número 4108.2019.6.06.000. Houve um pedido de vista no dia 14/2, não é? O pedido de vista da doutora Camille, e conforme sabemos, né, a Corte deliberou que os processos cujos julgamentos foram iniciados em sessão presencial devem ser adiados para a sessão presencial prevista para o dia 13 de abril, caso não haja uma evolução da pandemia ao ponto de inviabilizar a referida da sessão. Eu estou aqui tentando reaver a pauta. Está vendo aqui um problema? Mediante aí, na sequência aí. Porque eu estou aqui com o iPad, com a pauta, mas... Tá bom, beleza, beijo. Tá, joia, beijo, tá. Abrir a pauta no celular, não? Tá aqui. Aqui, né? Olha, infelizmente,
houve um problema aqui, mas eu vou dar continuidade. Conforme eu anunciei, aquele primeiro processo, eu acho que estou aqui já usando o WhatsApp, porque o iPad houve um problema na internet. Esse primeiro processo anunciado foi adiado pelas razões já referidas, assim como os subsequentes, ou seja, desembarque de declaração do recurso eleitoral número 185, dígito 90.2016.6.06.0102, houve o pedido de visto, também foi adiado para a próxima sessão presencial. 3. Desembarque de declaração do recurso eleitoral número 185, dígito 90.2016.6.06.0102, origem Pena Forte. Houve também um pedido de visto da juíza Camille, também foi adiado para a próxima sessão presencial. Número 4, eleitoral, número 40, dígito 23.2019.6.06.0007, Cascavel, segunda zona eleitoral, também adiado para a próxima sessão presencial. O 5º, recurso eleitoral número 280, dígito 23.2016.6.06.0005, quinta zona eleitoral, retirado de pauta, será republicado para a próxima sessão presencial. O 6º, embate de declaração na prestação de contas, número 226, dígito 72.2016.6.06.0000, protocolo de declaração número 258.2020, origem Fortaleza, embargante, Partido da República, PR, advogado José Marques Júnior e outros. O relator é o juiz Roberto Viana de Freitas. Aqui eu concedo a palavra. Senhor presidente, muito boa tarde a todos. Eu queria iniciar dizendo da minha satisfação de revê-los com saúde e em plena demonstração de que o Poder Judiciário, sobretudo a Justiça Eleitoral do Estado do Ceará, tem funcionado ininterruptamente. Eu gostaria também de parabenizar, senhor presidente, como Vossa Excelência de início pontuou, mas enfatizando esse esforço técnico do tribunal na pessoa de Vossa Excelência como gestor maior desse tribunal, dessa corte, o desembargador fez também no apoio à presidência, a presidência e a vice-presidência realmente funcionando aí em plena harmonia nesse momento de crise, realmente que nos felicita a todos, mas com união, com disposição para o trabalho e observando as orientações aí das autoridades de saúde, certamente resolveremos, superaremos essa dificuldade. Mas eu não podia deixar de fazer esse registro por ocasião dessa sessão, o esforço que foi feito por toda a área técnica, toda a área judiciária desse tribunal, que realmente não poupou esforço para que nós estivéssemos aqui dando início a essa sessão de julgamento, num momento tão ruim, mas ao mesmo tempo também simbólico, né? Senhor presidente, caros colegas, como o presidente bem apregoou, o presente processo aqui, na verdade, são 2 embargos de declaração numa prestação de contas do Partido da República para o seu diretório estadual, no estado do Ceará. E o intento aqui, basicamente, é de rediscutir a matéria, de obter um novo julgamento. Todos nós sabemos que os embargos de declaração é uma espécie de recursal de fundamentação vinculada, ele tem que se apontar realmente vícios no acordo, tanto aqueles previstos no artigo 122 do CPC, quanto aqueles previstos no 275 do Código Eleitoral.
a matéria não apresenta complexidade, e se eu contar com a compreensão e com a licença do colegiado, eu pediria a autorização para fazer o julgamento mediante a leitura da emenda, que já é bem explicativa e vai permitir uma melhor toda a intelecção da matéria pelos colegas. Aqui, senhor presidente, então, inicio. São 2 embargos de declaração, prestação de contas, exercício financeiro de 2015, partido político, diretório estadual, contas desaprovadas, irregularidades insanáveis, acórdão, omissão, inexistência, apresentação de documentos em sede recursal, impossibilidade, preclusão consumada, alguns pedidos do acórdão, demonstração de mero inconformismo com o julgado, desprovimento. Então, senhor presidente, eu inicio aqui lembrando, como já fiz, que se trata aqui, segundo disposto no artigo 1022 do CPC, combinado com o artigo 275 do Código Eleitoral, os embargos de declaração têm cabimento quando se alega que há na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É considerada espécie recursal de fundamentação vinculada, ou seja, somente onde ser acolhidos quando presentes algum dos vícios indicados e, portanto, não se prestam a fins de rejulgamento ou rediscussão da causa. No caso, firmo que a decisão embargada não padece de qualquer omissão, estando adequadamente fundamentada. Segundo os embargantes, a decisão restou omissa em relação à não aplicação dos princípios da proporcionalidade e da boa-fé, tendo em vista que as falhas detectadas se tratam de, aspas, meras atecnias formais, fecho aspas. Nessa conjuntura, quanto às mencionadas alegações, consignei no voto, e aí, eminentes colegas, no voto, eu trago aí o trecho do acórdão, o excerto do acórdão, em que eu trato dessa questão, demonstrando que, na verdade, não se tratam de meras atecnias, razão porque impossível a aplicação do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade diante das irregularidades que se mostraram de natureza grave, inclusive como pagamento de salários com recurso em espécie, recebimento de valores de recurso de origem não identificada, pagamentos de dívidas ativas de terceiros, contabilizadas e pagas como despesa de IPTU, inclusive com a utilização do fundo partidário. E consignei lá, por ocasião do voto, que não se tratava de meras atecnias, mas sim de irregularidades graves, sérias e que maculam a prestação de contas, comprometedora da regularidade e confiabilidade dos dados declarados, afetando, assim, a comprovação da origem e do destino dos recursos utilizados pelo partido. E continuo. Logo, é de se reconhecer que não devem ser aplicados tais princípios, muito menos o da boa-fé, considerando que as falhas não se tratam de meras atecnias, mas de irregularidade grave, em número até de 8 irregularidades, que maculam a prestação de contas, comprometendo a regularidade e a confiabilidade desta. Este colênio tribunal, ao apreciar a primeira irregularidade, entendeu que tal inconsistência não atrai de per si a desaprovação das contas. Contudo, em razão das demais falhas remanescentes, não sanadas, firmou um juízo de proporcionalidade que ensejou a desaprovação. No tocante à despesa considerada irregular, qual seja o pagamento de impostos em nome de pessoas físicas estranhas à agremiação partidária, foram juntados, por ocasião dos presentes embargos, documento de folha 622 verso a 636 verso, a fim de justificar a irregularidade. Contudo, considerando que foram oferecidos aos embargantes diversas oportunidades de sanar as mencionadas irregularidades, não se revela possível a juntada de novos documentos em sede recursal em razão dos efeitos da preclusão precedentes. Assim, os documentos mencionados, sob sua ótica, demonstraria a irregularidade das falhas referente ao pagamento de dívidas ativas de terceiros e contabilizados como despesas de IPTU foram apresentados extemporaneamente, contrariando, inclusive, o entendimento já firmado pelo TSE, no sentido de não ser cabível a juntada de documentos em grau recursal da prestação de contas quando a parte é intimada antes do julgamento para suprir a ausência da documentação e permanece inerte. Cito aqui um agravo regimental no recurso especial eleitoral 195, proveniente do Rio Grande do Norte, cuja relatoria coube ao ministro Henrique Neves da Silva. Aí também cito aqui no voto um trecho do parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral,
também no mesmo sentido, do qual vou poupar-lhes a leitura, e concluo, senhor presidente, eminentes colegas, e faço a propositura do voto, de que, na verdade, aqui o acórdão embargado não padeceu dos vícios apontados e que, na verdade, a pretensão dos autores é tão somente de rediscutir a matéria, cuja via apropriada é um recurso às instâncias superiores e não os embargos de declaração, e que estes não são cabíveis nem mesmo para as hipóteses de pré-questionamento, conforme também precedentes do TSE. Então, senhor, eminentes colegas, senhor presidente, senhor corregedor, a proposta aqui, presidente, é de desacolher os embargos declaratórios, mantendo em total a decisão desgastada. Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. De acordo, senhor presidente. Eu anuncio o resultado, embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Decisão unânime nos termos do voto do eminente relator. O sétimo da pauta, embargo de declaração da prestação de contas número 226, disto 72.2016.6.06.0000, protocolo dos embargos 28.461, /2019, Origem Fortaleza, embargante Raimundo Donato da Silva Neto, advogado José Marques Júnior e outros. Assunto: embargo de declaração oposta contra a decisão que desaprovou as contas do Partido da República, PR, diretor estadual, alusivos ao exercício financeiro de 2015. O relator é igualmente o juiz Roberto Viana Diniz. Aqui eu concedo a palavra. Desembargador, esse processo, ele foi julgado em bloco com o anterior, com o número 6. Porque são dois embargos de declaração, não é isso, presidente? Pois não. Então, eu anuncio o resultado de embargo de declaração conhecidos e desprovidos, a exemplo do antecedente. Teremos agora um recurso eleitoral número 239, dígito 97.2016.6.06.0025. Haverá sustentação oral da advogada Isabel Mota. A origem Martinópolis, 25ª Zona Eleitoral. Recorrente, James Martins Pereira Barros, advogados Larissa Lima Linhares e a Isabel Mota, que fará a sustentação oral. Recorrido do Ministério Público Eleitoral. Assunto: ação de investigação judicial eleitoral, eleições de 2016, conduta vedada a agente público, cargo prefeito. O relator é o juiz Davi Som Peixoto. Aqui eu concedo a palavra. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. A sua leitura do relatório. Trato os autos de recurso eleitoral, deposto por James Martins Pereira Barros, e face de decisão do juiz da 25ª Zona Eleitoral de Granja, no Ceará, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral juizada pelo Ministério Público Eleitoral, por entender que restou configurada a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso 3º, da Lei 9504/97, em razão do uso indevido de servidor público municipal em campanha eleitoral no horário de expediente, condenando o recorrente a multa no valor de 5.000 FII e a declaração de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes às eleições de 2016, nos termos do artigo 73, parágrafo 4º da Lei 9504/97. Em sentença, senhor presidente, as folhas 181/184, verso, o magistrado Acor entendeu que houve o uso de servidor público de nome Francisco Ariel Sampaio Barros para campanha eleitoral em horário de expediente durante o governo municipal de James Martins Pereira Barros e também candidato não eleito nas eleições municipais de 2016, razão pela qual condenou o representado ao pagamento de multa no valor de 5.000 FII e à declaração de inelegibilidade nos termos da legislação eleitoral. Houve recurso eleitoral, senhor presidente, às folhas 204/222, de James Martins Pereira Barros, aduzindo em síntese que, abre aspas, não existe prova da efetiva configuração da conduta vedada de cessão de servidor para a coligação partidária, nem da culpabilidade do recorrente James Martins em suposta cessão,
bem como não existe demonstração de lesividade e prejuízo ao equilíbrio do pleito, acaso a conduta tivesse sido efetivamente praticada. Fecha aspas. Deixa feito. Pugna o recorrente pela reforma da sentença e ato contínuo pela improcedência da ação. Contra razões, as folhas 228/233 do Ministério Público Eleitoral, aduzindo em síntese que, abre aspas, o núcleo da condenação pode ser verificada com todo o acervo probatório documental que foi juntado aos autos, uma vez que expõe com clareza solar que, apesar de contratar o senhor Francisco Ariel para exercer um cargo público junto à administração pública municipal, esse último foi designado para a função junto à coligação, onde desempenhava atividades típicas de campanha eleitoral durante seu expediente de trabalho. Fecha aspas. Ao fim, pugna pelo desprovimento do recurso interpuxo, observando-se a decisão do juiz monocrático eleitoral. Em sede de parecer, já no âmbito da Procuradoria Regional Eleitoral desta Egregia Corte, senhor presidente, as folhas 245/252, opina o referido órgão pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, para elidir a indevida declaração de inelegibilidade por 8 anos incerta na sentença, abre aspas, na qual se reputa desproporcional e incoerente, mantendo-se a coima estipulada com base no artigo 73, inciso 3º, cumulado com o parágrafo 4º da Lei 9504/1997. É o resumido relatório, senhor presidente. Presidente, poderia repetir, presidente? Eu acho que não está, eu não ouvi. O microfone do presidente está desligado. Conceda a palavra à eminente advogada para sustentação oral no tempo regimental. Deixa eu dar um aí. Deixa eu ligar. Deixa aí. Desembargador, aguarde só um instante que eu vou entrar em contato com a doutora Isabel. Ela está na sessão, é só para ela iniciar a fala, só um minuto. Pois não. Tá ligado, Milton? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde. Senhores juízes,
Ministério Público, demais assistência, né? Fazendo a minha segunda estreia no Tribunal Regional Eleitoral, como sustentação oral, né? Já fiz sustentação física há 20 anos atrás, agora estou aqui reestreando no tribunal nesse momento histórico da justiça eleitoral. Então, eu queria primeiro parabenizar aí toda a assessoria pela rapidez com que conseguiram efetivamente fazer com que essa sessão por videoconferência acontecesse, né? E agora vamos aqui aos termos da minha sustentação. Na verdade, esse é um processo que tratou da suposta cessão de um servidor da Prefeitura Municipal de Martinópolis, na verdade não um servidor, mas um contratado da Prefeitura, e também participou do pleito como representante da coligação. Na verdade, não houve, por parte do prefeito recandidato e hora recorrente, a utilização indevida de nenhum servidor, né, em favor da sua candidatura. Na verdade, ele nem sabia que havia a escolha daquele determinado servidor quando houve efetivamente a escolha deste, que logo em seguida se desligou da Prefeitura Municipal de Martinópolis, assim como não há prova nos autos de que houve essa cessão, também não há prova nos autos de que houve prejuízo, né? O prefeito entendia à época que ele não poderia se imiscuir na liberdade política, na liberdade democrática de servidor, sem prejuízo das suas funções na prefeitura, também atuar como representante da coligação. Ocorre que isso não foi o que ocorreu. Ele se desligou da prefeitura, seguiu nas suas atividades de representante da coligação sem qualquer prejuízo. Tanto é que as testemunhas que vieram ao processo demonstraram que não havia, por parte do gestor, esse comando, essa determinação, no sentido de que houvesse cessão de qualquer servidor, de qualquer membro da estrutura da Prefeitura Municipal em favor da sua candidatura, em favor do seu comitê eleitoral. Nessa perspectiva, né, houve algumas divergências em relação à questão de datas, né, em relação o pedido de desligamento dele ocorreu dia 10 de agosto, ele efetivamente pediu o seu desligamento dia 10 de agosto e participou de mais duas atividades formalmente perante a Justiça Eleitoral, nos dias 15 e nos dias 19, já depois de desligado dos seus afazeres perante a administração. Não existe essa vinculação entre o então gestor e o então servidor na época, e não existia também a necessidade de maior formalização dessa exoneração, porque não se tratava de um servidor efetivo, se tratava de um contratado, né? Por isso que o mero desligamento já deu ensejo a que ele desse início a outras atividades que seriam compatíveis com os serviços dele na administração, se realizados em horário diverso do que a administração funcionava. Então, não ficou demonstrado nos autos nenhuma forma de prejuízo, de desequilíbrio, que é isso que a conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais pretende impedir. Com a emenda da reeleição, ficou determinada a necessidade da legislação prever condutas que impedissem ao gestor público de utilizar a máquina administrativa em seu favor para eventual reeleição ou em favor de um beneficiário seu a que ele estivesse apoiando. E exatamente isso não ocorreu. A instrução do feito bem demonstrou que não houve esse tipo de cessão, tanto é que houve a absolvição do candidato a vice-prefeito, houve a isenção também de responsabilidade do próprio servidor Francisco Ariel, e só veio a ser condenado o candidato a prefeito, o candidato da altíssima venha, condenado de forma absurda, tanto em relação à multa, quanto em relação à inelegibilidade porque sequer é prevista no dispositivo para esse fim, com essa caracterização, e a multa porque indevida, considerando que não houve a devida comprovação do ato de cessão, porque o que a conduta do 73, inciso 3, pretende punir é a efetiva cessão por parte de um gestor e a utilização desse gestor indevidamente
em campanha eleitoral. Isso não ocorreu, não há prova nesses autos sobre isso, a prova de que ele foi contratado sim, a prova de que ele já funcionou como servidor da administração municipal de Martinópolis, mas não há prova de que houve por parte do prefeito o comando no sentido de afastá-lo das suas atividades regulares, recebendo recursos públicos e trabalhando, na verdade, em campanha eleitoral. Isso não aconteceu, essa prova não existe, e é por isso que eu estou aqui atenta aos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, dos demais tribunais regionais eleitorais que atentos a essa matéria e do próprio Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará, no sentido de propugnar pelo provimento integral do recurso, no sentido de eximir tanto a multa quanto a inelegibilidade absurdamente aplicada ao meu cliente, considerando que não há, nesse caso, a comprovação do cometimento da conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais. Muito obrigada. Devolvo a palavra ao gabinete relator. Obrigado, senhor presidente. Inicio cumprimentando a doutora Isabel Mota pela brilhante sustentação oral e passo a leitura do voto, senhor presidente, do que pertinha ao mérito, fazendo apenas um lembrete que eu tive mais cedo, eu encaminhei para o WhatsApp de todos os membros e também por e-mail a proposta de voto, que eu passo agora a leitura para acompanhamento aí dos demais pares. O presente recurso, senhor presidente, merece ser conhecido, eis que presente os pressupostos de admissibilidade, sobretudo a adequação e a tempestividade. Conforme relatado, trata os autos de recurso eleitoral interposto por James Martins Pereira Barros, em face de decisão do juiz da 25ª Zona Eleitoral de Martinópolis, Ceará, que julgou parcialmente procedente a representação eleitoral ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, nos seguintes termos. Aqui eu trago, senhor presidente, os principais trechos da sentença, que peço venha aos eminentes pares para não ler, apenas fazendo o registro da parte final dispositiva da sentença, que diz: ante o exposto, rejeita a preliminar de legitimidade de John Harrison Aguiar Silva e no mérito, com respaldo na regra do artigo 22 da Lei Complementar 64/1990 e artigo 73, inciso 3º, da Lei 9504/97, julgo parcialmente procedente o pedido e o faço por sentença para que surta seus jurídicos e legais efeitos para condenar James Martins Pereira Barros pela conduta prevista no artigo 73, inciso 3º, da Lei 9504/97, dos termos do artigo 73, parágrafo 4º, para pagar a multa no valor de 5.000 FII e combinar a sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes às eleições de 2016. Fecha aspas. Continuo eu, senhor presidente. Inicialmente, cumpre salientar que a representação fora proposta pelo Ministério Público Eleitoral ante a suposta prática de conduta vedada a agentes públicos na forma do artigo 73, inciso 3º da Lei 9504/97. Vou ler rapidamente o inciso 3º, apenas para lembrete aí dos pares. Inciso 3º, ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços para comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado. Esse é o dispositivo do inciso, esse é o teor do inciso 3º. Continuo eu. Extrai-se do dispositivo supratranscrito que o intuito do legislador é justamente evitar a utilização dos serviços de servidor público para comitê de campanha eleitoral durante o horário de expediente normal, com interferência na igualdade de oportunidades entre os candidatos. Nesse sentido, leciona José Jairo Gomes, conforme o trecho extraído abaixo, e aqui peço venha para não ler o entendimento doutrinário já do conhecimento de todos. Pois bem, a presente representação eleitoral é baseada no suposto fato de que os candidatos da chapa majoritária pela coligação Juntos Queremos Mais, James Martins e Joey Harrison, fizeram uso do servidor público, senhor Francisco Ariel Sampaio Barros, para a campanha eleitoral em horário de expediente nas eleições municipais de 2016, em desacordo com o disposto no artigo 73, inciso 3º, da Lei 9504/97, e no artigo 77, parágrafo 4º, da Resolução TSE 23.551/2017. Na ocasião, alega o Ministério Público Eleitoral que na data limite para o afastamento dos servidores para trabalhar na campanha, que seria no dia 1º de julho de 2016, o servidor Francisco Ariel Sampaio Barros teria sido removido
para a Secretaria Municipal de Administração, para facilitar seu engajamento em campanha, pois antes estava cedida ao Fórum Estadual. A Promotoria Eleitoral aduz que a ilegalidade teria ocorrido inúmeras vezes, exemplificando alguns acontecimentos, conforme leitura do trecho extraído da exordial abaixo. Abre aspas. A ilegalidade eleitoral ocorreu inúmeras vezes ao longo da campanha. Com efeito, a título ilustrativo, os documentos e anexos demonstram que o aludido servidor participou no dia 19 de agosto de 2016, uma sexta-feira, a partir das 10 horas, no Salão do Júri da Comarca de Granja, de audiência pública, promovida pela Justiça Eleitoral, para tratar do horário eleitoral gratuito. Igualmente, segue o Ministério Público. No dia 15 de agosto de 2016, na segunda-feira, a partir das 15 horas, o mencionado servidor participou de reunião ocorrida no Salão do Júri do Fórum de Granja, na qual foi celebrado termo de ajustamento de conduta entre as coligações e partidos que participaram da disputa eleitoral do município de Martinópolis. Já na manhã do dia 23 de agosto, uma terça-feira, a partir das 9 horas, Francisco Ariel representou a coligação em palestra ministrada pela Justiça Eleitoral acerca da prestação de contas em campanha, ocorrida novamente no Salão do Júri da Comarca de Granja. E no dia 23 de setembro de 2016, já uma sexta-feira, às 9 horas e 41 minutos, Francisco Ariel apresentou no cartório eleitoral da 25ª Zona Eleitoral requerimento de reserva de data para a realização de evento para a coligação que representa, fecha aspas. Por sua vez, sustenta o recorrente que estava exonerado desde o dia 11 de agosto de 2016. Alega ainda que foi escolhido representante da coligação desde o dia 30 de julho de 2016 e que só teria começado a ir no município de Granja, que era onde ficava a sede do cartório eleitoral, no dia 15 de agosto de 2016, quando não era mais servidor municipal. Feitas essas considerações, senhor presidente, passemos à análise das provas nos autos. Analisando a prova documental acostada à inicial, verifica que o Ministério Público Eleitoral anexou cópia do procedimento preparatório eleitoral, constante às folhas 14/60, que apurou as supostas irregularidades eleitorais relativas ao uso de servidor público municipal em campanha eleitoral no horário de expediente, contendo uma relação de contratados com as respectivas funções, dentre eles o senhor Francisco Ariel Sampaio Barros, como auxiliar administrativo, nas folhas 19, uma relação de agentes públicos extraído do portal da transparência, contendo o nome de Francisco Ariel Sampaio Barros, com lotação na Secretaria de Administração, ato de nomeação 05/2016 e data de posse 4 de 1 de 2016. As folhas 35. Acordo intrapartidário de propaganda eleitoral referente às eleições municipais de 2016. Notou ainda a ata da Convenção Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, cujo representante da coligação proporcional junto à Justiça Eleitoral foi escolhido e designado o referido senhor Francisco Ariel Sampaio Barros, as folhas 48/51. Existe também a ata da audiência pública realizada no cartório da 25ª Zona Eleitoral, uma portaria da Prefeitura Municipal de Martinópolis removendo o servidor contratado temporariamente, senhor Francisco Ariel Sampaio Barros, atualmente lotado no Fórum do município de Martinópolis, para exercer suas atividades laborais na Secretaria de Administração, iniciando suas atividades laborais no novo setor a partir do dia 5 de julho de 2016. E fotos extraídas do Facebook do usuário Ulisses Fontinelli, datada do dia 25 de agosto. Sigo eu, senhor presidente. Da análise das provas acostadas aos autos, entendo que, de fato, estou comprovado o ilícito apontado em face do recorrente James Martins Pereira. E explico. Consta nos autos, as folhas 17/32, a relação de servidores contratados e suas respectivas funções, assinado pelo procurador do município de Martinópolis e datado de 26 de agosto de 2016, indicando o vínculo do senhor Francisco Ariel Sampaio Barros com o município na qualidade de auxiliar administrativo. Nesse diapasão, tem-se as folhas 38, documentação oriunda do Portal da Transparência, atualizada no dia 29 de setembro de 2016, indicando o vínculo de prestação de serviço ao município, com data da posse em 4 de janeiro de 2016, do senhor Francisco Ariel, com lotação na Secretaria de Administração, não havendo registro de desligamento, conforme documento de folhas 35. Registro ainda que consta nos autos documento de folhas 45, expedido pela Prefeitura de Martinópolis, informando que, abre aspas, não houve alterações/demissões a partir do dia 2 de julho de 2016, fecha aspas. De fato, senhor presidente, há nos autos
as folhas 72 e 92, um pedido de exoneração do representado, datado de 11 de agosto de 2016. Contudo, entendo que referido pedido não preenche os requisitos exigidos pela lei, uma vez que ainda existe qualquer protocolo de recebimento em seu bojo. Sequer é possível identificar o nome e cargo da pessoa que recebeu a mencionada documentação. Registre-se ainda que o recorrente não demonstrou a existência de publicação de seu conteúdo em diário oficial, tornando, pois, a prova apresentada ainda mais frágil. Assim, consoante bem ponderado pelo magistrado da COR, abre aspas, o pedido de exoneração constante dos autos, as folhas 72, é uma prova produzida unilateralmente, sem nenhum tipo de formalidade, nem protocolo, nem publicação, fecha aspas. Ademais, o próprio representado apresentou documentos em audiência, folhas 116/119, que comprovam que o seu desligamento somente ocorreu no dia 1º de setembro de 2016. Senão, vejamos, o exame do relatório anual de informações sociais do extinto Ministério do Trabalho comprova o recebimento de remuneração no valor de R$ 1.080 no mês de agosto de 2016, constatando assim que o afastamento ocorrera no dia 1º de setembro de 2016, data corroborada pelo documento de folha 119. No que diz respeito aos acontecimentos exemplificados pelo Ministério Público Eleitoral, entendo que estes restaram comprovados na documentação acostada no procedimento preparatório eleitoral, folhas 14/60, atestando que ele estaria realizando atos de campanha eleitoral enquanto servidor público. A testemunha, senhor Francisco Aloysio Magalhães de Paula, servidor municipal da Prefeitura de Granja, cedido para a 25ª Zona Eleitoral, afirma que, abre aspas, chegou a fazer algumas intimações ao representante da coligação de vereadores ou de prefeitos, senhor Francisco Ariel, que chegou a vê-lo em algumas reuniões no horário nosso do expediente de cartório, que fazia a intimação onde o representante da coligação estivesse, que chegou a intimar o representante da coligação, Francisco Ariel, no salão de baixo, no hall da prefeitura. Sigo eu. A testemunha, senhora Regiane Carvalho, servidora municipal da prefeitura de Meruoca, cedida para a 25ª Zona Eleitoral, afirma que, abre aspas, lembra do senhor Francisco Ariel como representante de coligação e o via durante o horário de expediente do cartório eleitoral, em regra, no início da tarde, fecha aspas. Deixa feito, vislumbro, no caso vertente, a utilização efetiva do senhor Francisco Ariel para desempenhar funções típicas de campanha eleitoral durante seu expediente de trabalho, sob a égide do senhor James Martins Pereira Barros, então prefeito de Martinópolis. Importante ressaltar ainda que, abre aspas, a configuração das condutas vedadas prescritas no artigo 73 da Lei 9504/97 se dá com a mera prática de atos, desde que esses se subsumam às hipóteses ali elencadas, porque tais condutas, por presunção legal, são tendentes a afetar a igualdade de oportunidade entre os candidatos do pleito eleitoral, sendo desnecessário comprovar-lhes a potencialidade lesiva. Aqui, fecha aspas, trecho que eu extraí do RESP eleitoral 450 de 60 de Minas Gerais, da relatoria da ministra Laurita Vaz, de 22/10/2013. A esse respeito, destaca ainda os seguintes precedentes. Aqui eu trago outros precedentes, um da ministra Luciana Lócio, no mesmo sentido. Trago também precedentes desta Corte Eleitoral, o primeiro de relatório do Dr. Alcides Saldanha Lima, no dia 1/8/2017. Peço venha para ler o trecho apenas em negrito, que diz, nos termos da jurisprudência do TSE, a configuração das condutas vedadas prescritas no artigo 73 se dá com a mera prática de atos, desde que estes se subsumam às hipóteses ali elencadas. Esse foi um acordo de relatoria do Dr. Alcides Saldanha, 8/8/2017, e sigo eu. Assim, entendo que estou configurada a prática de utilização de servidor público para desempenhar funções típicas de campanha durante seu expediente de trabalho, caracterizando a conduta vedada no artigo 73, inciso 3º, da Lei 9504/97. Com relação à penalidade de multa aplicada pelo juiz ACOR, no valor de 5.000 FII, verifique que esta foi fixada no patamar mínimo permitido pela legislação eleitoral, trilhando as balizas legais que regem a matéria nos termos do artigo 73, parágrafo 4º, da referida lei, razão pela qual entendo correta a referida manutenção do valor de 5.000 FII. Contudo, quanto à sanção de inelegibilidade, não vislumbro potencialidade na referida conduta hábil a desequilibrar o resultado das eleições, sobretudo por entender
que a utilização de apenas um servidor municipal, embora vedado pela legislação eleitoral, não constitui fator de multiplicação de votos. Ademais, verifique-se que não houve a prática de abuso de poder político, mas apenas a ocorrência de conduta vedada, consistente na utilização do senhor Francisco Ariel para desempenhar funções típicas de campanha eleitoral durante seu expediente de trabalho. Logo, tal fato não é suficiente para implicar, a meu ver, a declaração de inelegibilidade do recorrente, sendo razoável e proporcional apenas a aplicação da multa descrita no parágrafo 4º do artigo 73 da Lei 9504/97. Tal entendimento, senhor presidente, está em consonância com a orientação do Tribunal Superior Eleitoral de que, abre aspas, se a multa combinada no parágrafo 4º é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica a pena de cassação, fecha aspas, que é um RESP de número 26.905, de relatoria do ministro Gerardo Grossi, de 19/12/2006. No mesmo sentido, senhor presidente, vale transcrever os seguintes julgados do Tribunal Superior Eleitoral. Professor, venha para fazer a leitura apenas da parte negritada, mas do primeiro, eleições de 2012, agravo regimental, recurso especial, representação, conduta vedada, publicidade institucional, período vedado, decadência, inocorrência, gravidade, ausência, princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, incidência desse provimento. E no item 4 desse primeiro precedente, de relatoria da ministra Luciana Losso, assim diz, abre aspas, tal entendimento encontra-se em harmonia com o posicionamento fixado nesta Corte, segundo o qual, abre aspas, o dispositivo do artigo 73, parágrafo 5º da Lei 9504/97, não determina que o infrator perca automaticamente o registro ou o diploma. Na aplicação desse dispositivo, reserva-se ao magistrado um juízo de proporcionalidade. Vale dizer, se a multa combinada no parágrafo 4º é proporcional à gravidade do ilícito eleitoral, não se aplica a pena da cassação. Fecha aspas. No mesmo sentido, senhor presidente, também do TSE, um agravo regimental, um recurso especial 435, dígito 80, de relatoria do ministro Gilmar Mendes, prefeito, eleições de 2012, prefeito, ação de investigação judicial eleitoral, conduta vedada por agentes públicos, artigo 73, parágrafo 10º, da Lei 9504/97, abuso de poder econômico, artigo 22 da Lei Complementar B4/90, proporcionalidade, falta de gravidade e provimento. E no item 6, ele diz, recurso especial eleitoral de Nadir José de Paiva e de Joaquim Machado Sobrinho, parcialmente provido, mantendo-se somente a multa pecuniária decorrente da prática da conduta vedada do artigo 73, parágrafo 1º da Lei 9504/97. Assim, senhor presidente, eu perfilo também do entendimento da douta Procuradoria Regional desta Egrégia Corte, no sentido de que, abre aspas, a aplicação do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90, pelo órgão sentenciante, foi absolutamente inusitada e desproporcional, fecha aspas, razão pela qual deve ser a sentença reformada neste ponto, e exclusivamente, afastando-se a sanção de inelegibilidade e mantendo-se apenas a condenação ao pagamento da multa no valor de 5 mil, o fim. Sendo assim, senhor presidente, ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral desta Egrégia Corte, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto por James Martins Pereira Barros, então somente para afastar a sanção de inelegibilidade, mantendo a condenação ao pagamento da multa no valor de 5 mil reais. É a proposta de voto, senhor presidente. Pois não, doutor Davi. Como vota o juiz federal José Vidal Neto? Presidente, primeiro eu cumprimento a advogada que estreou aqui, fez a primeira sustentação oral, teve o privilégio de fazer a primeira sustentação oral perante essa corte, né? E passo a examinar o voto do doutor Davi. Eu acho que está inteiramente correta a postura que foi adotada no Davi, seguindo o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. Caso a condenação à perda de direitos eleitorais pela utilização de apenas um servidor, me parece manifestamente desproporcional e desarrazoável. Acho que a punição monetária, de caráter monetária, no valor de 5 mil fixos, já é suficiente para reprimir à altura essa conduta.
é evidente que foi praticada a manifesta prova de que houve a prática do ato vedado. Mas, de fato, a utilização de apenas o servidor não acarreta uma desequiparação de chances ou uma falta de isonomia na disputa eleitoral e implica necessariamente na acumulação de sanções que foi aplicada na sentença recorrida. Então, antes de todos esses fundamentos, peço, eu acompanho integralmente o voto do doutor Davi. Pois não, doutor Vidal. A jurista doutora Camille Castro, como vota? Senhor presidente, eu teria uma indagação aqui ao eminente relator, que bem esmiuçou a questão, todos os detalhes referente aos momentos de trabalho do servidor, quando é que compareceu ao fórum, quando não compareceu, e as atividades que ele teria, então, praticado. Só não me ficou claro aonde ficou a incompatibilidade do horário, porque ao servidor público não é vedada a manifestação política, ele tem sua liberdade, seus direitos políticos, com as devidas restrições legais. No caso, eu não vi aí no voto onde é que estaria essa incompatibilidade de horário, que é o que a lei prevê. Né? E o outro ponto que eu registrei aqui também seria referente a esse documento do pedido de exoneração, salvo engano as folhas 72, 79, já citada aí no voto, se houve, pela parte adversa, algum questionamento da legitimidade dessa documentação. Seriam de início esses dois pontos, doutor Davi. Pois não, doutora Camille, bem pertinente suas colocações. Com relação ao horário, certa promotoria eleitoral, ela teve o cuidado de fazer no âmbito administrativo um inquérito, que eu acolhi todas as conclusões ali concluídas, né? Que aqui ele diz, ó, que no dia 19 de agosto, está na página 7 do meu voto, dia 19 de agosto, uma sexta-feira, 10 horas da manhã, o senhor Ariel esteve presente no salão do júri da comarca de Granja, certo? 10 horas da manhã. Já no dia 15 de agosto, às 15 horas, o referido servidor também esteve presente no salão do júri da comarca de Granja. Também, que eu acho no mesmo horário, certo? Funcional. Já no dia 23 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, o senhor Francisco Ariel representou a coligação em palestra ministrada na Justiça Eleitoral. Às 9 horas da manhã. No dia 23 de setembro de 2016, às 9 horas e 41 minutos, o senhor Francisco Ariel apresentou-se no cartório eleitoral da 25ª Zona Eleitoral, requerimento de reserva de data para realização de evento pela coligação que representa. Então, acho que esses horários são horários normais que qualquer servidor público deveria estar exercendo as suas funções, e principalmente no local onde ele estava lotado, que seria no gabinete da administração do prefeito. E com relação ao documento que foi questionado, esse documento, ele consta nos autos em dois momentos. Nas folhas 72... 92. 7292. 72 e 92, exatamente. Nas folhas 72, esse documento ele está assinado pelo senhor Francisco Ariel, doutora Camila, e ele está datado dia 10 de agosto de 2016, aí nele consta que um recebido hoje defira o pedido em 11 de 8 de 2016, e tem uma simples rubrica, certo? Sem identificação de quem haveria recebido esse documento, certo? O documento da folha 92 é o mesmo, é apenas uma cópia, certo? Me parece que esse de 72 seria o original, porque está com a assinatura, certo, do requerente. Eu vou bater aqui uma foto desse documento e vou colocar aqui no grupo do TRE, para caso os eminentes pares queiram fazer aí uma análise, certo, com relação a ele. Então, a validade desse documento, o Ministério Público se insurgiu contra ele, e da leitura que eu fiz, certo, o representado não conseguiu chancelar
a validade desse documento, porque, a meu ver, ele não se apresenta nenhuma forma nem figura de juízo como um documento apto a chancelar uma efetiva exoneração, certo? Ou afastamento do servidor, seja ele temporário ou seja o servidor de carreira. E como também não houve nenhuma publicação, certo? Dessa suposta decisão, desse deferimento, certo? Que consta aqui consignado aqui, assinado nesse requerimento. Então, assim, eu não vi, certo, forma nem figura de juízo desse documento para atestar a sua validade a ponto de ensejar a total procedência do recurso. Seria, espero então... que tenha feito os esclarecimentos. Pois não. Seria, então, no caso, materialmente diferente desse das folhas 116, 119, que foi o que ele apresentou em audiência, teria uma distinção relevante, que no caso ensejou, na verdade, inclusive, o acortamento. Esse documento, doutor Camilo, que ele fala as folhas 116 e folha 119, na verdade, esse documento depõe contra ele, né? Porque esse documento, de folha 116 e 119, que eu também vou bater uma foto e vou mostrar, mostra que a data do seu afastamento, da sua demissão, foi apenas no dia 1/9/2016, certo? E não na data, certo, que ele tinha dito que teria sido no dia 10 de agosto, certo? Então, esse documento que ele juntou, eu vou bater foto aqui também, mostrar para vocês, ele, na verdade, depõe contra ele, inclusive a juíza de primeiro grau, ela foi muito assertiva quando ela analisou de forma pormenorizada esse documento, inclusive deixou consignado que um documento apresentado pela própria defesa, na verdade, depois contra ele, porque chancelou que a data do efetivo afastamento foi apenas no dia 1/9/2016, e que, inclusive, durante todo o mês de agosto, o senhor Ariel recebeu, efetivamente, a sua remuneração pelo mês de agosto. Isso também é um fato incontroverso dos autos. Tá. No caso, então, esse pagamento seria, que foi feito em agosto, seria do mês de agosto, e não referente a julho. Isso já ficou esclarecido. Exatamente. Tá. Eu vi aqui a folha 7 e 8, que Vossa Excelência escreveu, mas eu não vi, era a carga horária e os horários do servidor, né? Eu vou, até por uma questão de cautela, assim, Vossa Excelência explicou e está muito bem redigido o voto, eu vou pedir vista para fazer esse batimento de carga horária e salários para uma análise mais profunda, mas de antemão, já lhe parabenizo a questão da inelegibilidade, até porque não seria a penalidade aqui aplicada e a aplicação correta da proporcionalidade, mas eu vou analisar, recebi aqui sua documentação com mais detalhes. Obrigado. E o processo é físico, né, exato, Camille? Exato. Eu acho que prudente o pedido de vista ficar à disposição. Obrigado. Pois não, doutora Camille, vista concedida. O nono e o último da pauta, processos físicos, é o recurso eleitoral número 87, dígito 05.2016.6.06.0006, origem Quixadá, sexta zona eleitoral. Recorrente partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, advogado Cleiton Alves da Silva, assume prestação de contas de partido político, órgão de direção municipal, exercício financeiro de 2013, resultado, eu gostaria de dizer que a relatora, a juíza Camille Moreira Castro, aqui eu concedo a palavra. É um processo de prestação de conta, origem de Quixadá, um recurso eleitoral referente ao exercício financeiro de 2013. Como bem pontuou a sentença recorrida, a qual eu venho mantendo em todos os seus termos, acompanhando o Ministério Público, foram constatadas diversas irregularidades de natureza grave. A parte alega que teve boa-fé ao apresentar as contas, mesmo não tendo tido movimentação financeira aquele ano, mas a boa-fé aqui não é apurada sobre este ângulo. As contas devem ser apresentadas com os documentos obrigatórios. Então, pelas razões já elencadas e em síntese apontada na ementa referente à obrigatoriedade da documentação
discriminaram na agilização número 21841 de 2004, que é a resolução aplicada ao presente processo. Estou mantendo a sentença e desprovendo o recurso. É o voto, senhor presidente. Todos de acordo? Todos de acordo? De acordo, senhor presidente. De acordo, presidente, integralmente. Integralmente. Recurso desprovido à unanimidade dos termos do voto da relatora. Vamos para os processos eletrônicos, PJE. Primeiro, embargo de declaração da prestação no habeas corpus número 0600-275, dígito 59.2019.6.06.0000, origem Juazeiro do Norte, embargante José Arnon Bezerra de Menezes, advogado José Boaventura Filho, assunto de base de declaração, opostos contra decisão que denegou a ordem de habeas corpus, julgando prejudicada por conseguinte a apreciação da liminar. E o relator é o juiz Roberto Viana de Freitas, a quem eu concedo a palavra. Nesse parte, só para confirmar, eu não estou ouvindo o voto do doutor Roberto. Vocês também não estão? Pode ser dele. Também não. Não. Aqui também não. Também não. Perdão, o microfone estava desligado, mas é coisa de neófito aqui. Está perdoado, doutor Roberto. Você tem muito crédito aqui conosco. Acho que tem o meu lá aqui. Doutor Roberto, ao iniciar a sessão, eu falei que todas esses pequenos problemas que acontecessem seriam perdoados, porque nós estamos realizando pela primeira vez, até mesmo porque tem problemas técnicos também, não é somente no nosso caso, não. Entendeu? Aqui foi problema de operador, presidente, mas vou me redimir agora. Bom, eminentes colegas, eu estava fazendo um histórico aqui, um resumo oral do voto, lembrando, rememorando aos colegas que, no caso, esse habeas corpus,
já é uma decorrência primeiro, já é de conhecimento da Corte, foi amplamente debatida a matéria de base trazida nesse habeas corpus e agora nos embargos de declaração, e que ele foi um inquérito policial instaurado no âmbito da Delegacia de Polícia Federal de Juazeiro do Norte para apurar um suposto delito de coação eleitoral a servidores para participar de atos de campanha. Sob o argumento de que alguns atos de reserva de jurisdição foram praticados sem a supervisão do juiz competente, do juiz natural competente, que seria, no caso, na linha de argumentação do paciente e dos integrantes, seria esta corte eleitoral, que teria realmente a competência para fazer a supervisão jurisdicional do inquérito lá instaurado, porque, na sua visão, esse inquérito, embora instaurado com a finalidade de investigar outras pessoas, na verdade, escondia o intento, o intento oblíquo de investigá-lo, o intento indireto de investigá-lo. Portanto, subtraindo desta corte a competência que seria natural, competência constitucional, de fazer a supervisão. Então, pois bem, essa questão foi trazida no âmbito de uma reclamação e no âmbito de um HC anteriormente julgado aqui por essa corte. Eu rememorei também, nesse momento, que ambos foram objetos de recurso, porque esse, a maioria, natural, e essa matéria foi objeto de recurso, e, no caso do HC, o entendimento desse regional foi referendado à unanimidade pelo TSE. E esse segundo HC, do qual nós estamos tratando agora, ele ensejou esses embargos de declaração a partir do julgamento desse colegiado, que também denegou a ordem. E aqui a questão é basicamente a mesma, com a existência de um suposto fato novo, mas que não é fato novo. É que eles trouxeram uma nova argumentação de que um aparelho de iPhone, que foi apreendido no âmbito de uma dessas ações cautelares, ainda na fase pré-processual, ele era comprovadamente de propriedade do impetrante, do paciente, perdão. E isso demonstraria, realmente, escancararia, por assim dizer, que o intento da investigação, na verdade, era investigar a pessoa com prerrogativa de foro. E o tribunal se debruçou sobre essa matéria, analisou o caso e, como eu falei, denegou a ordem. Então, há aqui, nesses embargos, uma pretensão de rejulgamento da matéria, apontando a vícios no acórdão, que eu, com devido respeito e com a devida vênia aos eminentes impetrantes, entendo que não existe. Eu tive o cuidado de repassar aos eminentes colegas aí, também, através da assessoria, esse voto, e vou tentar aqui fazer um breve resumo do voto. É um voto cuja metodologia eu deliberei de mostrar a argumentação da parte e aí juntar no corpo do voto trechos do voto anterior para demonstrar que aquela matéria foi tratada. Bem ou mal, ela foi tratada. Não se tratou aqui de omissão. E, de início, aqui, eu cito que a PRE defende, inclusive, pede até o não conhecimento dos embargos de declaração, sustentando que haveria, sim, uma espécie de coisa julgada e causaria impassibilidade de reanálise por este colegiado da matéria, dado que o egrégio Tribunal Superior Eleitoral já havia referendado ou improvido recurso das partes nessa matéria. No entanto, eu lembro que, para o cabimento dos embargos declaratórios, basta a simples alegação de que a decisão embargada incorre em um dos vícios, alegação abstrata. E o mérito recursal vai consistir em aferir se, de fato, a decisão embargada padece desses vícios. Então, de qualquer modo, eu estou
pelo cabimento, afirmando o cabimento e conhecendo dos declaratórios. E quanto ao voto, vou fazer aqui uma leitura muito abreviada para não tomar o tempo dos eminentes colegas. E inicio dizendo que a decisão embargada não padece de qualquer omissão, estando adequadamente fundamentada. E pontuo. Segundo o embargante, este TRE prolatou decisão omissa quanto ao argumento jurídico e não seria razoável o mesmo ser acusado, no caso aqui o paciente, da prática de captação ilícita de sufrágio, como consta na AGE cujo número declino, promovida pela PRE, sem se perceber a perpetração do delito de corrupção eleitoral. Aí, sob esse prisma, conforme a metodologia que eu estabeleci, eu trago aqui a íntegra de um trecho longo do voto original em que tratei dessa matéria com a profundidade e exaurimento que meu espírito permitiu na ocasião, né? E aí afasto essa alegação. Neste contexto, da leitura acima do acordo, resta claro que o fundamento do presente writ restringiu-se à alegação de fato novo, desconhecido desta Corte, surgimento de outra prova do suposto intuito velado de persecução extraoficial do paciente no IPL 267/2018. Porém, este fora considerado irrelevante e ainda reconhecido como evidente o objetivo processual de rediscutir as questões já apreciadas por essa instância da Justiça Eleitoral, especificamente, como dito, no similar HC, cujo número indiquei já e pontuei a vossas excelências. Todavia, é importante ressaltar que a omissão sustentada pelo embargante não se reporta ao raciocínio lógico jurídico da alegada superveniência do conhecimento de fato relevante, mas ao acionamento da propositura da AGE pela prática da infração disposta no artigo 41A da Lei das Eleições, que já foi explícita e demasiadamente debatida por 3 vezes, porquanto os embargos declaratórios opostos nos autos do mencionado HC provocou a reiteração do pronunciamento deste pleno. Cito aqui também um trecho do entendimento da douta Procuradoria Regional Eleitoral também nesse sentido, e também vou poupar os colegas da leitura. E continuo. Aliás, importa destacar que a questão tratada nestes embargos, conforme pontuou a PRE, restou previamente decidida pelos 2 acórdãos deste regional, que foi também referendada à unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, razão pela qual o presente recurso, em tese, na visão da PRE, não mereceria nem recurso. E aí, junto aqui a certidão da decisão do TSE sobre essa matéria, a íntegra dela. Então, estou entendendo que aqui, inexistentes os vícios apontados, a pretensão é exclusivamente de rediscussão da matéria, e lembrando só aos colegas que, nesse caso, no HC original também, isso não foi objeto aqui propriamente de argumentação de omissão, mas ficou estabelecido que aquele aparelho celular, ele não foi sequer objeto da investigação, porque ele não tinha uso desde o ano de 2018, se não me engano, 2016, aliás, muito antes dos fatos sob apuração. Então, feitas essas considerações, senhor presidente, é que eu estou entendendo aqui que a pretensão é de rediscussão e estou propondo negar provimento aos aclaratórios na forma aqui das minhas mal traçadas linhas, e perdão pelo erro quanto ao início aí, que tomei tempo de vossas excelências. Então, é a proposta. Bom, Alberto, é perfeitamente justificável, estamos iniciando e isso aí é compreensível. O juiz Eduardo Cossofava. Pois não, senhor presidente, boa tarde, boa noite a todos. Eu inicio aqui a minha participação na sessão, parabenizando Vossa Excelência, e também o desembargador Inácio, e toda a equipe de servidores do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral, pela celeridade, pelo profissionalismo de viabilizar esse projeto da videoconferência neste momento tão delicado que passa o país. Essa demonstração do grau de excelência dos nossos servidores e da competência de Vossa Excelência e do desembargador Inácio na condução da direção dessa egrégia corte. Para mim, é um motivo de muito orgulho compor o Egrégio Tribunal neste momento tão delicado
que atravessa o país e o mundo por conta dessa pandemia. Mas, enfim, com relação ao habeas corpus, eu inicio também aqui, não poderia deixar, e de antemão eu já antecipo que tive acesso ao inteiro teor do voto do relator, nosso querido, brilhante decano Luiz Roberto Diniz Viana, que de uma forma muito exaustiva, muito técnica, muito ponderada, já se debruçou esse processo, esse caso que a envolver Juazeiro do Norte, não é novo, né? São vários julgamentos que a gente vai e volta, são os mesmos fatos. A gente não pode deixar de levar em especial relevo que a via do habeas corpus ela é muito restrita, né? E muito mais ainda os embargos de declaração do habeas corpus. O cuidado com que o relator expôs isso, inclusive uma linha mais rígida da douta Procuradoria Regional Eleitoral, de sequer conhecer esses embargos de declaração. Eu acompanho na íntegra o brilhante voto do eminente relator, sem sombra de dúvidas, está aí caracterizado o mero descontentamento com a decisão adotada por este regional e o intuito de rediscussão da matéria via inadequada para tal desiderato. Então, com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho na íntegra o voto do doutor relator, parabenizando. Pois não, doutor Eduardo Costa Fava, eu agradeço as considerações feitas. Quero dizer que você participou de uma forma decisiva para que, na sua sessão, houvesse uma decisão e, em seguida, logo, houvesse uma portaria conjunta já criando esse sistema. Mas eu indago agora do jurista Davi Souza Peixoto. Obrigado, senhor presidente. Eu também, na mesma toada, parabenizo Vossa Excelência, desembargador Haroldo, desembargador Inácio Cortez, pelo brilhantismo aí na condução dos trabalhos. Queria fazer, senhor presidente, com a sua autorização, também uma saudação à doutora Orleanes. Eu tenho notado também o empenho dela diuturno, para que, com muito carinho e com muita eficiência, tem proporcionado aí a nós, membros desta corte, essa ferramenta, e eu tenho visto aqui que tem tido muito sucesso. E com relação à proposta de voto do seu relator, senhor presidente, eu acompanho na íntegra, eu tive a oportunidade de ler esse processo integralmente, acompanhei com o doutor Roberto também, quando do julgamento do acordo, já dessa segunda tentativa, certo, de pôr fim a esse processo de investigação, li o processo da íntegra, e um ponto muito bem enaltecido aí pelo doutor Roberto, é que esse celular, né, doutor Roberto, que é invocado aí pelo recorrente, como se fosse de propriedade do então prefeito na época, na verdade ele estava em desuso há mais de 2 anos, e foi encontrado, assim, por acaso, numa gaveta, e parece que era até um modelo bem simples, com poucas ferramentas tecnológicas, e estava totalmente em desuso há mais de 2 anos. Então, por essas razões, eu não tenho dúvida que é apenas uma tentativa de rediscutir essa matéria, que não é no embargo de declaração a via adequada. Então, por essas razões, senhor presidente, eu parabenizo e acompanho integralmente o voto do nosso decano Roberto Viana Diniz. Obrigado, senhor. Pois não, doutor Davi, muito obrigado, igualmente, doutor Davi. Eu pergunto ao juiz federal, José Vidal Silva Neto. Presidente, eu vou aderir também às manifestações, congratulações, colegas, parabenizar a Vossa Excelência, parabenizar todos os servidores dessa corte pela rápida implementação desse tema que nós estamos utilizando. Acho que podemos até antecipar com completo êxito umas falhas nessa sessão, ficar nos anais, né, da história do TRF, sucesso completo. Quanto aos embargos de declaração, acho que nós já é a terceira ou quarta vez que essas mesmas matérias são analisadas e revisadas exaustivamente pela precisão atual do doutor Roberto. De novo, ele o fez acertadamente. E
Inclusive, eu acho que ele poderia até mesmo nem sequer conhecer do recurso, por conta dessa alegação do Ministério Eleitoral de que já há coisa julgada, porque o TSE já decidiu, em definitivo, confirmar os anteriores acordos do TRE sobre essas questões. Então, a rigor, eu acho que nem caberia sequer nós conhecermos esse embargo de declaração. Mas louvo a iniciativa do Roberto de examinar e se dar o trabalho de enfrentar especificamente todas as questões de novo, que ele fez de novo nesse acordo. E com essas palavras, parabenizando novamente Vossa Excelência, eu acompanho integralmente o governo. Pois não, doutor José Vidal. Obrigado igualmente, doutor José Vidal. Jurista Camille Castro, como seu voto? Senhor presidente, inicialmente acrescentar aí boa tarde, já boa noite à doutora Lívia, procuradora. Está aí, doutora Lívia? Não havia ainda? Está. Boa noite, doutora Camille. Boa noite. Então, dado esse boa noite aí especial, gostaria de acompanhar na toda a íntegra o voto do eminente juiz federal. Vejo que, no caso, não seria talvez o caso nem de ter o conhecido originalmente, mas estamos aqui em sede de embargos de declaração. Vejo que não há nenhum dos requisitos que compõem na lei ao devido conhecimento, apesar de que no primeiro HC eu tenha sido, o originário HC tenha sido voto vencido, mas nesse caso aqui específico não vejo razão para o conhecimento e provimento. Então acompanha assim o voto do relator com as achegas do eminente juiz federal. Pois não, doutora Camille, eu pergunto, desembargador Inácio Cortez, como vota? Eu acompanho integralmente o voto do ilustre juiz Roberto Viana. Pois não, desembargador Inácio, eu anuncio o resultado, embargos de declaração conhecidos e desprovidos, decisão unânime dos termos do voto do eminente relator. Número 2, são os embargos de declaração da prestação de contas, número 0603060, dígito 28.2018.6.06.0000. Origem Fortaleza, embargante Cleiriane de Oliveira Pereira. Advogado Valber Nogueira da Silva. Assunto e base de declaração opostos contra a decisão que julgou desaprovada a prestação de contas do candidato. O relator é o juiz Roberto Viana Diniz de Freitas, a quem eu concedo a palavra. Presidente, obrigado. Microfone devidamente acionado, acho que é feito agora. Vamos agora aqui ao exame da matéria. Conforme bem pregoado por Vossa Excelência, aqui é uma matéria bem simples, são os embargos de declaração numa prestação de contas de candidata ao cargo de deputado estadual nas eleições de 2018. E aqui eu pediria também indulgência do plenário para ler apenas o projeto de emenda, que já considero bastante exaustivo, dada a singeleza da matéria. Eleições 2018, embargos de declaração, prestação de contas de campanha, candidato, cargo de deputado estadual, irregularidades insanáveis, desaprovação das contas, acórdão, contradição, inexistência, demonstração de mero inconformismo conjugado, desprovimento. Inicio por afirmar que a decisão embargada não padece de qualquer contradição, estando adequadamente fundamentada. Neste cenário, no tocante à alegada contradição, na omissão de despesa, fiz consignar no voto original o seguinte: em relação à omissão relativa à despesa constante da prestação de contas em exame e aquela constante na base de dados da Justiça Eleitoral, o artigo 86, inciso 1, a linha G da Resolução 23.553, de 2017, determina que a prestação de contas deve ser composta pelas receitas e despesas especificadas no artigo 56, referido. No caso em apreço, a Secretaria de Controle Interno deste regional identificou a nota fiscal eletrônica número 10.617, da fornecedora Andréa Imaculada Rocha Sena,
CNPJ que indicam aqui no valor de R$ 2.000, que foi omitida da prestação de contas. Em manifestação, a requerente justificou que a despesa se refere à elaboração de 10.000 panfletos e juntou aos autos a nota fiscal referente ao gasto. No entanto, conforme bem destacou a Secretaria de Controle Interno, a prestação de contas não foi retificada com a inclusão da despesa com panfletos. Além disso, caso o referido gasto tenha sido efetivamente pago, o valor não transitou pelas contas bancárias declaradas pela prestadora, fecho aspas, do trecho do voto original. E volto aqui à emenda do embargo de declaração. Nessa ótica, de acordo com o parecer técnico para expedição de diligências no edital, manteve-se nítido nas contas a omissão da despesa do valor de R$ 2.000 quanto à multicitada nota fiscal. Portanto, ao alegar que a manifestação trazida nos autos comprovaria o registro do gasto na prestação de contas, o valor total das despesas importaria em R$ 7.952, valor a ser retificado que de fato não ocorreu, constando apenas como despesa declarada pela embargante a quantia de R$ 5.952,20. Nessa conjuntura, válido ressaltar que a repetição de tese de defesa nos embargos de declaração, associada à inexistência dos vícios apontados, leva à conclusão firme de que a pretensão da recorrente é tão somente rediscutir o aresto anterior, pretensão sabidamente descabida em sede declaratória. Essa alegativa de contradição entre a decisão recorrida e as informações constantes na documentação relacionada pela embargante não merece sequer ser conhecida. Isso porque a contradição somente se presta a solucionar questões atinentes à coerência interna da decisão entre elementos da respectiva decisão, não sendo adequado para a correção de eventuais contradições entre o deciso e algum elemento ou prova disposta em outra parte do processo. Sob esse prisma, a jurisprudência tem entendido que os aclaratórios são cabíveis tão somente para sanar contradição interna entre proposições logicamente conciliáveis contidas na própria decisão, conforme precedentes que cita aqui do STJ, vários precedentes nesse sentido. Inclusive também do TSE, dizendo que a contradição que autoriza o conhecimento e o acolhimento dos declaratórios é aquela verificada internamente no acórdão, entre as respectivas premissas e a conclusão. Portanto, os argumentos aludidos pela embargante constituem questões de fundo estranhas ao alcance dos embargos de declaração. Por último, insto a declarar que o acolhimento dos embargos de declaração, até mesmo para fins de pré-questionamento da matéria aventada, impõe a existência de algum dos vícios elencados no artigo 1022 do CPC e 275 do Código Eleitoral, o que não é o caso. Então, concluo, eminentes colegas, propondo ao colegiado o conhecimento e o desprovimento dos embargos de declaração. Como voto? Todos de acordo? De acordo. De acordo, excelente. De acordo. De acordo. De ouro. E a minha imagem? Estamos me vendo, presidente. Estão me vendo? É porque eu não estava verificando aqui, mas a gente estava exatamente tentando corrigir, foi um erro técnico. Então, repetindo, todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo. Embargo de declaração, conhecidos e desprovidos. Decisão unânime. Terceiro, da pauta PJ, origem de Fortaleza. Requerente. Jurandir Parente Alves, advogado Tiago Pereira de Almeida. Assunto prestação de contas, eleições de 2018, candidato, cargo de deputado estadual. O relator é o juiz Francisco Eduardo Torquates Consolável, a quem eu concedo a palavra.
Pois não, senhor presidente, eminentes pares, o presente processo diz respeito a uma prestação de contas relativa ao pleito de 2018. Eu também já liberei previamente a minuta aos eminentes relatores, através de suas respectivas assessorias. Pontuo aqui que se trata de 4 irregularidades. 1. A existência de doações financeiras recebidas de pessoas físicas acima de R$ 1.064,10, realizado de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário. B. Omissões relativas às despesas constantes da prestação de contas, em exame aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circulação e ou informações voluntárias de campanha ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais. A terceira diz respeito à ausência de documentos fiscais que provem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com serviço advocatício prestado, estimado em R$100, mas não declarado na prestação de contas. E, por último, a D, divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela registrada nos extratos impressos. O voto, ele vem aqui com 19 laudas, eu estou aqui aplicando, não se trata de matéria nova, aliás, nós chegamos a um amadurecimento na corte que a gente já começa a repetir demasiadamente matérias que já foram submetidas ao crivo aqui do colegiado. Então, assim, me parece que por questão de agilidade, acho que o próprio projeto de emenda seja bem elucidativo. Esclareço à corte que o voto também vem pela desaprovação, seguindo o entendimento tanto da SCI, da Secretaria do Controle Interno, e também da outra Procuradoria Regional Eleitoral, sob o entendimento de que as irregularidades na conjuntura, né, quebram a confiabilidade das informações prestadas à Justiça Eleitoral. E, para tanto, eu faço menção aqui em 2 precedentes deste egrégio tribunal. A PC 4015, relatoria do Dr. Vidal, e também uma de minha relatoria. Né? Então, assim, peço autorização à corte, por não se tratar de matéria nova, para a leitura do projeto de emenda a partir do item 2, se assim me autorizarem. No caso vertente, a medida sugerida pelo órgão técnico foi acolhida pela Procuradoria Regional Eleitoral, que entendeu que as falhas elencadas comprometem a regularidade das contas, sendo graves o suficiente para justificar a desaprovação. Foi identificada a existência de doação financeira recebida de pessoa física acima de R$ 1.064,10, realizada através de depósito em dinheiro, infringência ao disposto no artigo 22, parágrafo 1º da Resolução TSE 23553/2017. Nada obstante, por meio da análise dos documentos acostados aos autos, foi possível identificar o doador. Falha meramente formal, em razão de a origem dos recursos ter sido devidamente demonstrada, importando apenas na posição de ressalvas à aprovação das contas do candidato. Identificadas as omissões na prestação de contas em exame relativas a despesas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circulação em confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais que revelam pecha de natureza grave, inaplicáveis os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dado o não cumprimento dos 3 requisitos cumulativos exigidos pela Corte Superior Eleitoral. E aqui eu faço um registro no fragmento do voto. Aspas. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de prestação de contas condiciona-se a 3 requisitos. 1. Falhas que não comprometam a rigidez do balanço. B. Percentual irrelevante de valores irregulares em relação ao total de campanha. C. Ausência de má-fé da parte precedente. Fecha aspas. E digo eu, na espécie não há como incidir tais princípios, pois a falha que afronta o artigo 56.1, a linha G da Resolução 23553/2017, tem um condão de comprometer a rigidez do balanço contábil. Apesar de a Corte Eleitoral deste regional ter firmado posicionamento aplicável ao pleito 2018, no sentido de que a omissão de despesa com serviço jurídico caracteriza falha grave,
em caso que houve foi o recebimento de uma doação estimável em dinheiro, comprovado pelo respectivo termo, o valor de R$100, não registrado na prestação de contas. Tal fato, por si, não ensejaria a desaprovação se não houvesse outros vícios de maior gravidade. A divergência entre movimentação financeira registrada na prestação de contas e aquela apontada nos extratos bancários é vedada pela Resolução 23553/2017, em seu artigo 56.1, a linha G, e 2, a linha A, que dispõe que a prestação de contas deve ser composta por todas as receitas e despesas especificadas e pelos extratos das contas bancárias abertas em nome do candidato, demonstrando a movimentação financeira de todo o período de campanha, vedada a apresentação de extratos sem validade legal, adulterados, parciais ou que omitam qualquer movimentação financeira. Falhas graves que, em conjunto, maculam a transparência e a confiabilidade das contas e impedem o efetivo controle pela Justiça Eleitoral. Nessa atuada, sugiro que as contas sejam desaprovadas com determinação de remessa de cópia dos autos ao Ministério Público Eleitoral, nos termos do que prescreve o artigo 84 da Resolução 23553/2017. A proposta de voto, senhor presidente. Pois não, doutor Eduardo Cossafava. Todos de acordo? De acordo. De acordo, presidente. De acordo, presidente. De acordo, senhor presidente. Anuncio o resultado. Por unanimidade. Contas desaprovadas. Os termos do voto do presidente relator. O último da pauta, o número 4. Embaixo da declaração da prestação de contas, número 0602 729, disto 46.2018.6.06.0000, origem Fortaleza, embargante Felisberto Alexandre Rocha. Advogado, o mesmo assunto, prestação de contas, eleições de 2018, candidato, cargo, deputado estadual, desaprovação das contas, e o relator é o juiz federal José Vidal Silva Neto. Aqui eu concedo a palavra. Presidente, resumidamente, esse caso aqui, eu estou escolhendo a parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, é um caso em que eu não vou nem sequer conhecer os embargos de declaração, porque o embargante ele não teve o cuidado de formatar a sua petição de acordo com os requisitos do recurso manejado. Então, ele sequer apontou quais omissões, ou se haveria omissões ou lacunas formatar nesse acordo. Porque, na verdade, ele se limitou a entrar com uma reconsideração, utilizando os embargos, mas não se preocupando em ajustar o cabimento da petição ao recurso. Limitou-se a requestionar todas as matérias e juntar novos documentos nos embargos de declaração, que é manifestamente incabível. Então, eu peço aos eminentes pares, para me limitar a ler a emenda do voto, passa a ler agora de imediato. Embaixo da declaração de prestação de contas, eleições 2018, alegadas omissões devidamente enfrentadas pela Corte, ausência de indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mero reexame, possibilidade de recurso. Embaixo de declaração, opostos contra acordo importante por irregularidades constatadas na arrecadação e utilização de recursos. A argumentação do candidato para a interposição não atende aos requisitos autorizadores para o fim pretendido, uma vez que todas as questões levantadas foram devidamente apreciadas no acordo que desaprovou as contas, não cabendo rediscutir a inteira matéria em sede de embargo de declaração. O embargante não apontou sequer quaisquer vícios no acordo, tendo sua pretensão a simples reanálise da matéria já apreciada pelo colegiado do TRE, a partir da apresentação de novos documentos em sede de embargo de declaração. Considerando que a indicação explícita do prefeito pretende ver sanado, integrado ou aclarado entre os pressupostos da possibilidade de ação, a sua ausência no caso concreto
expõe o não conhecimento do presente recurso na esteira do entendimento sufragado pelo TSE, não em visualização de quaisquer dos que está a encerrar a oposição sem marco de declaração, com substancial ausência de fundamentação, nos termos da súmula 27 daquele ensejando seu não conhecimento. Então, esses embargos eu sequer desconheço. Pois não, doutor José Vidal. Todos concordam com o voto do ambiente relator? Eu concordo, excelência. Também. De acordo. De acordo. Anuncio o resultado. Doutora Camille? De acordo. Anuncio o resultado de base de declaração não conhecidos nos termos do voto do ambiente relator. Alguém tem extra pauta? Não tem extra pauta? Não, senhor presidente. Não, presidente. Eu concedo a palavra ao diretor-geral, o secretário, do caso aí, da presente sessão, doutor Hugo Pereira Filho. Não, senhor presidente. Para começar, algumas portarias aqui de nomeação de juízes. Temos a portaria 233, nomeando o doutor Amado Siqueira, para a 110ª Zona de Fortaleza. Portaria 234, designando a de referendo Flávia Maria Alves Freire Alemão, da 2ª Vara de Maracanaú, para a 122ª Zona de Maracanaú. A portaria 239, designando a de referendo Dr. Wellington Alves de Mesquita, para a 6ª Zona de Quixadá. E a portaria 240, designando a de referendo doutora Janaína Marques de Oliveira Silva, para a 24ª Zona de Sobral. Liga aí. Todos de acordo? De acordo. De acordo, presidente. Temos mais. PAD 6068, uma solicitação formulada para a requisição do servidor Narcísio Nascimento Duarte, para a 36ª Zona de São Gonçalo do Amarante. Ele é agente administrativo da Prefeitura de São Gonçalo e não há impedimentos. Todos de acordo? De acordo. De acordo. De acordo também, presidente. Pronto. Seguiu o PAD 2106, uma solicitação do servidor requisitado Luiz Carlos Barroso das Neves. Ele é do requisitado junto ao INCRA, votado na 85ª de Fortaleza, quer ser relotado na 114ª, por conta da lotação dele provisória do posto de biometria. O juiz eleitoral da zona de origem dele que manifestou contra, e a presidência também, ouvindo a FGP, também indeferiu. Todos de acordo? De acordo, excelência. De acordo. De acordo, presidente. Por fim, a devolução da servidora Francisca Alda Santos Lopes, devolução à Prefeitura Municipal de Xeramobim, conforme pedido do juiz de origem, para ratificação pelo tribunal. Todos de acordo? De acordo. De acordo. É isso, senhor presidente. Pronto. Obrigado, doutor Hugo. Há algum registro? Senhor presidente. Pois não, desembargador Inácio? Era um voto de pesar pelo falecimento da nossa grande colega Maria Gleides Vieira Lima, foi do meu concurso, faleceu ontem, foi sepultada hoje, como sempre, como agora com essas restrições, só para a família. Eu queria um voto de pesar, seja enviado à família. Excelente iniciativa, parabéns, desembargador. Todos concordam? Concordo, me acosto às palavras do desembargador Inácio. Eu gostaria... Pois não. Eu gostaria... Só um pequeno registro. A desembargadora Gleides tem uma história de vida brilhante, aí, uma lutadora durante muitos anos. Ela soube administrar aí uma doença de extrema magnitude aí, severa com ela, mas nunca deixou de exercer com dignidade técnica o mistério jurisdicional. Queria também fazer esse registro de que das vezes que eu tive a oportunidade de atuar como advogado sob a tutela jurisdicional da desembargadora Gleides, fui testemunha de uma magistrada humana e ao mesmo tempo técnica. Então, eu queria fazer esse registro, senhor presidente. Sem dúvida. Eu também gostaria de fazer um registro, no mesmo sentido, com voto de pesar em face do falecimento do coronel Humberto Bezerra. Todos concordam? De acordo. De acordo. De acordo também, presidente.
Pois não. Há mais algum registro? Então vamos encerrar a sessão. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar a todos, amanhã estaremos de volta, inclusive pela manhã e à tarde, e eu gostaria de desejar a todos, principalmente, saúde. Normalmente, nas manifestações, se deseja, como sentimento maior, a questão da saúde e paz. Paz e saúde. Agora eu diria saúde, sobretudo, em face desta experiência maléfica que nós estamos passando, enfrentando, e quem sabe como enfrentaremos assim. Queira Deus que não seja aquilo que se prenuncia em razão das experiências de outros países. Então, um abraço a todos, muita saúde, paz também, igualmente. Até amanhã. Só confirmar, presidente. Se Deus amanhã quiser. vai ser 10 horas e 5 horas, né? 10 horas. 10 horas e também a segunda sessão das 10 horas. 10 horas e 17 horas. E 17 Duas horas. sessões. Um grande abraço a todos, meu amigo. Saúde. A todos. Se Deus Um quiser. abraço, presidente. Até amanhã. Abraço a todos também. Obrigado. Saúde. Até amanhã. Obrigado. A sessão está encerrada.